Graça e paz, irmãos, pela bondade e a misericórdia do Senhor, chegamos ao último dia desse mês de abril e aqui estamos para juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Fico a pensar como o tempo passa depressa. Já são 45 dias de isolamento social, 45 dias sem termos a oportunidade de estarmos juntos. E a saudade aperta, não é verdade? E quero aqui expressar a minha gratidão a você, meu irmão, minha irmã, pelo seu carinho, pela sua expressão de afeto. Temos recebido várias mensagens de que estão com saudades, telefonemas, irmãos que ligam para orarem conosco, para orarem por nós, irmãos que passam aqui e deixam aquele aperitivozinho gostoso, aquela comidinha gostosa, cada um expressando o seu carinho do seu jeito, dentro das suas possibilidades. E aí a gente pode ver a família que formamos, a preocupação que nós temos uns com os outros, como é bom. E o afastamento nos ajuda a olharmos como somos importantes uns para com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, eu quero agradecer ao Senhor pelo aniversário da minha digníssima esposa. Dizem que é pecado, é quase um pecado dizer a idade de uma mulher. Mas eu quero dizer para você que eu louvo o nome do Senhor pelos 50 anos da minha esposa, a minha amiga, a minha companheira, aquela que está sempre ao meu lado, que me incentiva, e eu sou muito grato a Deus pela vida dela. Nós fizemos assim muitos sonhos para essa ocasião, mas o Senhor não permitiu que esses sonhos pudessem se concretizar. Mas eu não poderia ficar com isso só dentro de mim, essa alegria permanecer só dentro dela. Queremos dividir com vocês e dizer que nós somos muito gratos ao Senhor. E quero fazer minhas, quero fazer nossas, ela está atrás da câmera, então as palavras são nossas, viu? As palavras de Davi, no Salmo 103, que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é bom, Ele é fiel, Ele nos tem sustentado até aqui. Vamos orar? Eu vou convidar uma pessoa muito especial para estar orando nesse momento. Vocês vão ver. Boa noite, meus queridos irmãos. A paz do Senhor. Aqui quem está falando é o presbítero Eliseu. Eu e minha família queremos nos unir a vocês em oração neste momento. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por esse dia que o Senhor nos concede, de mais uma vez, Senhor, estar em Tua presença, Deus, para louvar e engrandecer o Teu nome. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelas vitórias que o Senhor tem nos dado, Senhor, nestes dias tão difíceis, mas o Senhor tem guardado nossas vidas, tem nos protegido, tem nos sustentado, Senhor, na Tua presença. Muito obrigado, Deus. Receba a nossa adoração nesta noite e que o Senhor, Pai, possa falar aos nossos corações. Precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Somos dependentes do Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, nesta noite, Senhor, alcance, Senhor, aquelas pessoas, Senhor, que estão
desesperadas, Senhor, estão, Senhor, aflitas, preocupadas, Senhor, que Tua palavra, Senhor, possa falar profundamente a esses corações, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha edificar a Tua igreja, Deus, que a Tua palavra, Senhor, vem nos alcançar de forma poderosa, Deus, porque a Tua palavra mesmo diz, Senhor, que ela não volta vazia, antes ela faz o que apraz ao Senhor, Pai. Transforma vidas, Senhor, que pessoas, Senhor, ao ouvir a Tua palavra, Senhor, possa ter um encontro com o Senhor, Pai, possa conhecer ao Senhor, possa ser transformado pelo poder que há na Tua palavra, Deus. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Nós somos gratos, Senhor. Nós queremos Te louvar, nós queremos Te engrandecer, Te exaltar, Senhor, na beleza da Tua santidade. Que a Tua igreja, Senhor, nesta noite esteja prostrada diante do Senhor em adoração, Senhor, prostrada e curvada diante do Senhor, Pai, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus, em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, Pai, em nome de Jesus. Eu quero orar também, Senhor, pelos nossos idosos, Senhor, grupo de risco da nossa igreja, Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha profundamente abençoá-los, que a paz que excede todo o nosso entendimento esteja no coração dos nossos idosos, Senhor, que a alegria do Senhor inunde esses corações, Senhor, em nome de Jesus. Também oro, Senhor, pelos enfermos, Senhor, que estão acamados, Senhor, que o Senhor os visite, Senhor, que o Senhor, Pai, abençoe, Pai, nesta noite de forma sobrenatural, Senhor. Tu tens o poder para fazer, Deus, aquilo que nós não podemos, Pai. Mas eu peço ao Senhor que o Senhor venha visitar nossos idosos e nossos enfermos. Eu entrego cada um em Tuas mãos e peço ao Senhor, Pai, se for da Tua vontade, que venha curá-los dessa enfermidade, que venha fazer segundo os Teus propósitos, Senhor. Entrego em Tuas mãos. Também eu Te peço, Senhor, pelas nossas autoridades, Senhor. Pai, há muito disse-me-disse, Senhor, muitas notícias, Senhor, que nós não sabemos, Senhor, se são verdadeiras, se são falsas, mas Tu conheces a cada coração, Senhor. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor visite o coração das nossas autoridades, Senhor, que o Senhor venha transformá-los, que o Senhor venha dar sabedoria, Senhor, para lidar nessa situação que estamos vivendo, Senhor, de pandemia, de doença, Senhor, problemas econômicos, Senhor, em nome de Jesus, que esses homens se entendam, Senhor, para fazer o melhor para o povo, Deus. Eu peço ao Senhor que o visite, que faça a Tua vontade. Só o Senhor, Pai, pode fazer, Senhor, algo mudar, Senhor. Só o Senhor tem poder de transformar e a Sua igreja confia no Senhor, Pai. Sua igreja, Senhor, se prostra e crê diante do Senhor e nós colocamos tudo em Tuas mãos. Recebe a nossa adoração, Pai. Recebe o nosso louvor, Deus. E nós queremos Te adorar. E nós queremos, Senhor, que o Senhor, Pai, fale conosco de uma forma especial nesta noite. Visite a cada um nesse momento nos seus lares. Encha todos os corações com a Tua paz, com a Tua alegria. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, trabalhe no coração da Tua igreja. É o que eu Te oro e Te agradeço no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Firmado em Tua casa, aqueles que Te louvam, cujo coração está no nosso Deus.
está firmado em tua casa. Aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Esse é o nosso clamor, Senhor. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa. Aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Essa igreja te adora, Senhor. Declaramos que só tu és santo, Senhor. Cante, só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Pega sua voz e cante, só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Só tu és. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Deus. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Amém.
Graça e paz, amados. Aqui é Franceli. Nós vamos orar louvando ao Senhor pelos seus feitos, pelas suas maravilhas. E onde você estiver, curva a sua fronte, feche seus olhos, que o Senhor esteja colocando o seu pensamento nos altos céus. Pai eterno, bendito é o teu nome. Nós queremos te louvar pelos teus feitos, pelo ar que respiramos, pela vida que o Senhor nos concede. Em especial, nós queremos colocar a tua filha Elis no teu altar. Pai, como nós somos gratos pela Elis, como nós te louvamos pelos teus feitos, como nós vemos o cumprimento da tua palavra ali no Salmo 139, que diz que os nossos dias foram escritos pelo Senhor, cada um desses dias determinados pela tua bondade, pela tua graça e pela tua misericórdia. E assim nós temos visto na vida da Elis. Ela tem sido amiga, companheira, ela tem sido, ó Deus, exemplo. O seu testemunho de vida fala muito aos nossos corações. Somos agraciados, ó Deus, por tê-la conosco. Nós te louvamos, ó Deus, pela companheira idônea que ela tem sido, ó Deus, do teu servo pastor, pela filha que ela tem sido aos seus pais, pela irmã que ela tem sido, ó Deus, não somente aos da fé, mas também aos de sua casa. E nós queremos, Deus, exaltar o teu nome, bendizer os teus feitos na vida da Elis. Que o Senhor, ó Deus, possa ensinar Elis a cada dia, a contar os seus dias, a fim de que ela alcance sabedoria da tua parte, vinda dos altos céus, porque o Senhor é Deus de proezas, Deus de maravilhas, o Senhor é Deus que conhece o mais íntimo do coração da tua filha, e que ela possa, ó Deus, a cada dia se deleitar no Senhor, agradecer ao Deus vivo, eterno, Senhor das nossas vidas, por tudo quanto o Senhor lhe tem dado, porque o Senhor lhe tem feito muito bem. Nós queremos, Deus, com o nosso coração cheio de júbilo ao Senhor, dizer muito obrigado. Louvado seja o teu nome pelos anos da tua serva. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor lhe tem guardado, o Senhor lhe tem amado e, acima de tudo, com laços de amor, o Senhor tem atraído Elis a cada dia ao teu trono de graça. Os teus servos, ó Senhor, louvam o teu nome, bendizem o Deus da nossa existência pelos anos da vida da Elis. E nós te somos gratos, Pai, porque o Senhor tem sido muito bom para com ela e foste muito bom para conosco em ter nos concedido uma pessoa tão amável. Obrigado, Senhor. Nós tudo te louvamos e bendizemos o teu nome santo. Amém. Irmãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Estamos aqui nessa noite e é uma alegria imensa para mim ter mais essa oportunidade aqui com os irmãos. Desde já quero externar minha gratidão aí ao pastor Álvaro por essa confiança e por esse convite de estar nessa noite aí compartilhando daqui a mensagem e é um momento assim muito precioso para nós. Então quero desde já dar boa noite a todos aí e quero convidar você também a abrir a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar de um texto que é muito, assim, eu acho que é muito interessante, um texto que fala muito ao meu coração, um texto que eu admiro muito. Ele se encontra lá no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 30, do verso 24 ao verso 28. Essa palavra é a palavra de Argu, tá? Nós vamos estar meditando um pouquinho nesse texto. Eu quero fazer essa leitura aqui com os irmãos, tá? Provérbios capítulo 30, verso 24 ao 28. Acompanhe comigo aqui o texto. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias do que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bando.
o Jeco, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Amém? Vamos orar um pouquinho, pedindo assim a direção de Deus, para que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Deus amado, em nome de Jesus, queremos render graças ao Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia, por esse momento, Deus, tão importante para nós, que é estarmos na tua presença. Eu quero aqui, ó Deus, colocar cada vida que está, ó Deus, acompanhando essa transmissão e te pedir, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha falar a cada coração. Venha, ó Deus, estar abençoando cada família, ó Deus, que está reunida agora nesta noite para participar deste culto online, que eles, ó Deus, possam ser tocados pelo Senhor. Assim nós rogamos a Ti, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém? Irmãos, esse texto é um texto que eu gosto muito. Eu admiro esse texto. Foi um texto que eu conheci logo após a minha conversão. E o Senhor fala muito ao meu coração. Eu quero meditar um pouquinho com os irmãos sobre alguns ensinamentos que esse texto nos dá. O texto vai dizer que há 4 coisas muito pequenas na terra que são cheias de sabedoria. O verso 24 vai dizer assim: há 4 coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias do que os sábios. O livro de Provérbios, irmãos, é um livro maravilhoso, é um livro de sabedoria. E apesar do livro de Provérbios ser conhecido como Provérbio de Salomão, essas palavras aqui, esses versos que nós acabamos de ler aqui, ele trata das palavras de Agur. Nós podemos ver isso logo no verso 1 do capítulo 30. Palavras de Agur. Nós não conhecemos muito sobre a vida dele. Na verdade, pouco se fala a respeito da vida deste homem. Mas é interessante, irmãos, que ele consegue, através das pequenas coisas, como esses 4 seres que ele relata aqui, que nos traz ensinamentos grandiosos, ensinamentos de sabedoria. De antemão, eu quero também dizer para os irmãos que o livro de Provérbios é um livro que deve ser vivido e não somente admirado. Às vezes ficamos encantados com grandes ensinamentos aqui, mas o que eu tiro nessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos, é que esses ensinamentos que tiramos aqui da palavra do Senhor são os ensinamentos para serem praticados, para serem vividos. Amém? Então, o texto aqui ele vai trazer 4 criaturas, que, segundo o autor aqui, ele vai descrever que são mais sábias do que os sábios. Ele vai falar sobre a formiga, ele vai falar sobre os arganazes, aqui a ideia, em algumas traduções, os coelhos ou as lebres, ou algumas traduções também vai fazer referência aos coelhos selvagens. No verso 27 ele vai trazer aqui os gafanhotos. E no último versículo, verso 28, ele vai falar sobre o geco. Em algumas traduções, lagartixa, mais conhecido, e algumas outras traduções também, a aranha. E é sobre isso que nós vamos meditar um pouquinho naquilo que o autor ele descreve aqui, e que sabedoria é essa que podemos retirar desse texto e aplicar em nossa vida. Amém? Eu quero pensar com os irmãos aqui a partir do verso 28, e aí nós vamos assim depois verso 27, 26 e por fim o versículo 25. O verso 28, irmãos, vai dizer: o geco que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Aí ele vai dizer que é um animal pequeno, que dá para se apanhar com a mão, e contudo está nos palácios do rei. Quais são as características que nós podemos tirar dessa criatura, desse animal aqui? Algumas traduções, como eu disse para os irmãos, vai fazer relato aqui aquela lagartixa, que muitas pessoas têm até medo. Algumas traduções vão dizer que a aranha, bichinho pequenininho que também dá para se apanhar com as mãos, contudo o texto vai dizer que está nos palácios dos reis. Vamos tirar algumas características dessa criatura e vamos observar aqui alguns ensinamentos que podemos trazer para a nossa vida.
Primeiro, irmãos, a lagartixa ou a aranha, conforme os irmãos queiram aqui, nós podemos dizer que são ágeis e também silenciosas. É interessante que quando você menos espera na sua varanda, ou talvez aí no seu quintal, ou talvez até mesmo dentro de casa, você vai fazer alguma faxina, alguma limpeza, de repente lá no canto tem aquela lagartixa branquinha lá e do nada aparece. E aí vem a pergunta, como ela chegou àquele local? Como ela adentrou a sua casa porque você não viu? Isso também acontece aqui, pegando o exemplo de algumas traduções, aquela aranha que fica no cantinho da casa, lá no cantinho da parede, e você, após uma faxina, após uma limpeza dentro de casa, às vezes você está deitado, às vezes você está ali vendo uma TV, você olha para o canto da parede, de repente ela está lá. E aí vem a pergunta, como ela chegou lá? E aí você às vezes não consegue enxergar. Por que você não consegue enxergar? Primeiro que ela age de forma silenciosa. Ela não chama atenção. Já imaginou? Ela, ao entrar pela porta, ela fazer um estardalhaço, um barulho, logo, ou ela seria morta, ou ela seria chotada dentro de casa. Então ela age de forma silenciosa. Ela não chama a atenção para si. Outra característica dela, ela supera os obstáculos. Além de ela agir de forma silenciosa, ela também supera os seus obstáculos. Às vezes, com as portas fechadas, as janelas trancadas, ela espera ali um momento oportuno para poder adentrar. Eu fico imaginando isso nos nossos dias. Agora, eu quero que você pense um pouco comigo, voltando alguns anos atrás, num período aqui deste homem, Argu, o qual ele tira aqui esse ensinamento, como era mais difícil ainda. Talvez, nesse contexto, ele vai dizer que, contudo, está no Palácio dos Reis, nos Palácios dos Reis. Eu fico imaginando aqui, meus irmãos, todos os obstáculos, qual essa lagartixa ou essa aranha tem que vencer para adentrar esse palácio. Eu fico tentando imaginar, irmãos, tantos criados, tantos servos lá para fazer a limpeza daquele palácio, e o texto vai dizer que, contudo, essa lagartixa, ela está no palácio do rei. Ela consegue vencer alguns obstáculos. Ela age de forma silenciosa, ela supera os obstáculos, ela não chama a atenção para si mesmo, e por último, irmãos, ela consegue chegar no seu objetivo, certo? Isso me faz lembrar um texto no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 3, que o texto diz assim: bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Vou repetir: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse versículo 28, irmãos, ele vai nos ensinar uma vida de simplicidade, uma vida de humildade, uma vida, irmãos, que não chama a atenção para nós mesmos, mas para Cristo Jesus. Uma vida, irmão, de simplicidade, agir de forma simples, sem fazer estardalhaço, agir de forma prudente, agir de forma que conseguimos vencer os nossos obstáculos, agir, irmãos, sem chamar a atenção para nós mesmos. O autor aqui vai dizer que a lagartixa, ela é mais sábia do que os sábios, que apesar de ser um bichinho pequenininho que dá para apanhar com as mãos, contudo, ela está nos palácios dos reis. Contudo, ela está na presença do rei, onde muitos gostariam de estar e não conseguem. Então, o primeiro ensinamento que podemos tirar aqui desse texto, irmãos, é uma vida de simplicidade, uma vida de humildade. Vivemos um momento conturbado, um momento difícil, mas isso não quer dizer que nós devemos viver de uma forma desesperada.
Não, o evangelho é simples e é isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você, é simplicidade. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Que a simplicidade possa fazer parte da nossa vida. Às vezes vemos pessoas que chamam tanta atenção, ela consegue fazer tanto barulho para chamar a atenção para si mesmo, e vamos ver que às vezes essas pessoas não conseguem chegar ao seu objetivo porque chamam muita atenção, fazem muito barulho e não conseguem superar os seus obstáculos. E o texto nessa noite vai nos ensinar a ser simples, ser prudentes, vencer os nossos obstáculos sem chamar atenção. Amém? Esse é o primeiro ensinamento que podemos tirar desse texto aqui. Qual é a segunda criatura, o segundo bicho aqui que o texto vai dizer que é mais sábio do que os sábios? É o gafanhoto, no verso 27. O texto vai dizer: os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bando. Eu quero ler uma tradução com os irmãos, na tradução King James, no verso 27, o texto vai dizer assim: olha, os gafanhotos que não têm rei, mas ainda assim conseguem trabalhar unidos e avançam em fileiras em direção a um objetivo comum. Vou repetir. Os gafanhotos que não têm rei, não há uma liderança visível, mas ainda assim conseguem trabalhar unidos e avançam em fileiras em direção a um objetivo comum. Então, o texto vai destacar algumas características também dos gafanhotos. Os gafanhotos, irmãos, são também pequenos, mas eles conseguem se deslocar em bando, ou seja, em unidade. Apesar de não se destacar uma liderança visível, nós vamos ver que eles agem juntos, eles agem em bando. Dificilmente um gafanhoto isolado, sozinho, ele vai conseguir alguma coisa. Certamente será uma presa muito fácil e seria morta assim que fosse identificado. Mas o autor vai dizer que os gafanhotos, mesmo ele não tendo um rei, uma liderança, eles marcham todos em bando, ou seja, tem algo em comum, agem em grupo. Isso vai destacar, irmãos, a unidade. Eu penso que assim é o povo de Deus. O povo de Deus é um povo unido. A unidade é um só corpo, um só espírito. Então, irmãos, eles voam na mesma direção, no mesmo objetivo. E eu acho que isso sim tem que também reinar no nosso meio. Se queremos agir com sabedoria, não podemos de forma alguma deixar que a desavença, que os problemas, que as dificuldades que estamos enfrentando possa ocasionar algum afastamento entre o corpo de Cristo, entre a igreja do Senhor. Irmãos, como servos do Senhor, como pertencendo ao corpo de Cristo Jesus, a igreja do Senhor, temos que agir com unidade. Temos que voar na mesma direção. Temos que caminhar com o mesmo objetivo, o mesmo foco. Esse foco é Cristo Jesus. O segredo da subsistência, a vida, no contexto aqui dos gafanhotos, da vida em grupo, é o corpo. Eu penso que assim também é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é um corpo só, um só corpo. E temos, irmãos, que trabalhar a unidade, temos que viver essa unidade. No Evangelho de João, as palavras de Jesus em sua oração, capítulo 17, verso 20 e 21, o texto vai dizer assim: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da palavra que eles falarem, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Então, o Evangelho de João, capítulo 17, verso 20 e 21, o texto vai dizer: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui, irmãos, há uma palavra muito especial. O desejo de Jesus vai dizer aqui, a fim de que todos sejam um. Esse é o desejo de Jesus. Que eu e você, que a sua igreja seja um só corpo, que haja unidade. E talvez você se pergunte, nesse momento de isolamento, onde cada um está em sua casa, sem até mesmo, às vezes, poder sair de casa, como podemos trabalhar a unidade? De diversas maneiras. Podemos trabalhar a unidade, irmãos, quando você vai orar pelo seu irmão, quando você vai compartilhar uma mensagem, uma ligação, quando você se preocupa com o outro. Eu quero incentivar, nesse momento de quarentena, que você possa mandar mensagem, que você possa ligar, que você possa dizer para o seu irmão, para o seu amigo, que você está orando por ele, que você está intercedendo pela vida dele, que à distância, que estamos agora obrigados a conviver, não possa ser maior do que a unidade de Cristo Jesus em nós, em sua igreja. Em Atos, irmãos, capítulo 2, verso 44, o texto vai dizer: e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Podemos ver essa característica aqui da igreja primitiva. A igreja, o texto vai dizer que todos estavam juntos e tinham tudo em comum. O nosso objetivo, irmãos, é fazer a vontade de Deus, é cumprir a palavra de Deus. E temos que agir com esse pensamento, com esse propósito, com essa unidade. Não podemos de forma nenhuma deixar que falte a unidade no nosso meio. Eu tenho orado por você, você tem orado por mim, nós, como igreja do Senhor, tem intercedido por esse país, por essa nação. Quantas famílias, irmãos, estão precisando agora de uma mensagem de incentivo, uma mensagem de esperança, uma mensagem que diz que Jesus está com ela, uma mensagem que diz que Jesus tem o controle de todas as coisas. Que possamos viver e preservar essa unidade. Eu creio que o maior sentimento, se tratando como igreja do Senhor nesse período que estamos vivendo, é que esse momento passe o mais rápido possível, para que todos nós possamos estar juntos em um único lugar e desfrutar dessa unidade presencial. Eu me deparo com esse versículo aqui, 44, do capítulo 2 de Atos, e diz: e todos os que criam estavam juntos e tinha tudo em comum. Que possamos perseverar nesta unidade. Amém? O verso 27, então, vai nos trazer o ensinamento do sentido de unidade do grupo, unidade do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Eu não consigo, irmãos, sair de casa para o trabalho e deixar a minha perna guardada dentro de casa. Às vezes, quando você faz muito exercício, suas pernas começam a doer, alguns têm problema que as pernas começam a inchar. Mas outro dia tem que acordar cedo para trabalhar. A vontade, se possível, era trocar as pernas, mas não podemos. Ela tem que nos acompanhar. E assim é o corpo, como igreja do Senhor. Não podemos deixar ninguém para trás. Temos que se locomover com essa unidade. Temos que andar juntos. Temos que compartilhar as coisas juntos. Não podemos, de forma nenhuma, irmãos, deixar que esse distanciamento que hoje estamos vivendo possa ser maior do que a unidade que está em nós através de Cristo Jesus. Amém? A terceira criatura que o texto vai nos dizer aqui se encontra no verso 26. O texto vai dizer: os coelhos, os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa na rocha. Algumas características que eu tirei aqui, que podemos observar nessa criatura, que eu destaquei, eu quero pensar com os irmãos aqui. Primeiro, são animais frágeis, sem defesa naturais.
É interessante, irmãos, que o coelho, ele é até o desejo, um bichinho de estimação de muitas crianças. Quando você vai falar com as crianças sobre qual animal que ela gostaria de ter como bichinho de estimação, uns vão dizer cachorros, outros vão dizer gatos, mas muitos vão dizer coelhos. Coelhos é bonitinho, é fofinho, são frágeis, eles não têm uma defesa natural. Outra característica deles, os coelhos são prudentes. Eu não sei se você já observou, eu já tive coelho na minha infância, já tive como bichinho de estimação. O coelho é prudente. O coelho ele pode estar ali no terreno, no quintal, mas qualquer barulho em sua volta, ele para na hora e as orelhas se inclinam ali, ficam em pé, e eles começam ali a ficar arisco. Eles não vão dar um passo sem antes observar a sua volta. Outra característica deles, eles são observadores, eles nunca dão um passo sem sondar o ambiente, o que cerca, e o texto vai dizer que eles não são poderosos, mas contudo fazem a sua casa na rocha. Esse versículo vai nos ensinar a buscar segurança. Às vezes sentimos enfraquecidos, às vezes nós nos sentimos, irmãos, sem força nenhuma. Às vezes pensamos que estamos largados ao vento, andando sozinho pelo deserto. Mas o texto vai dizer, irmãos, que devemos buscar essa segurança somente em Jesus Cristo. Observe comigo aqui o verso 26. Os coelhos, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa aonde? Na rocha. Eles fazem a sua casa na rocha, num lugar sólido, num lugar firme, num lugar estável, rígido, em um lugar seguro. Isso me traz também à memória o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24, o texto vai dizer assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa, aonde? Sobre a rocha. E aí no verso 25 vai dizer assim: desceu a chuva e correram os rios e sopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Olha só algo interessante aqui nesse texto que Jesus vai dizer. Que o homem prudente, irmãos, é aquele que ouve a palavra, e não somente ouve, mas as pratica. Eu fico olhando aqui no texto de Provérbios, que nós temos vários ensinamentos aqui de sabedoria, mas não adianta somente ter o conhecimento dessa sabedoria. Temos que viver, temos que praticar. E o autor vai dizer aqui que os coelhos, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa na rocha, em um lugar sólido, num lugar firme, num lugar estável. E é assim que Jesus vai nos ensinar. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e a pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, em um lugar sólido, um lugar firme. E sabemos, irmãos, que a nossa vida tem que estar em um alicerce firme, e esse alicerce firme na rocha, somente em Cristo Jesus. E aí eu faço essa pergunta como reflexão. Você tem uma vida segura, alicerçada? A sua vida espiritual está segura, irmãos, em Cristo Jesus? Às vezes ficamos preocupados com tantas coisas, até mesmo com medo de morrer, com medo do caos, com medo das dificuldades. E às vezes esse medo vem, sabe por quê? Porque há um vazio dentro de nós, há uma insegurança dentro de nós, porque às vezes não temos certeza se a nossa vida está realmente alicerçada em um lugar seguro. Penso também, irmãos, que esse mesmo sentimento acontece na vida espiritual. Às vezes ficamos com muito medo, com muita insegurança, porque não temos confiança se a nossa vida está alicerçada na rocha
que é Cristo Jesus. E podemos tirar esse ensinamento aqui desse texto. Os coelhos, apesar de ser um bichinho frágil, delicado, mas é prudente. No momento da insegurança, no momento da ameaça, ele foge e a sua casa, o seu lugar seguro é um rochedo, onde que afasta ali, dificulta ali o predador. Irmãos, não há outro caminho a não ser de ter uma vida alicerçada em Cristo Jesus, firmada em Cristo Jesus. E eu quero incentivar você nessa noite a refletir em como está a sua vida, em como está a sua vida. Se realmente a sua vida está alicerçada em Cristo Jesus. Se você tem convicção, irmãos, que pode acontecer o que for, pode bater o vento forte, pode bater o rio, pode acontecer o que for, a sua casa não vai cair, porque ela foi feita em um alicerce sólido, rochoso e trazendo no contexto espiritual em Cristo Jesus. Só Cristo Jesus pode nos dar essa segurança. E o desejo do meu coração é que a sua vida possa estar segura em Cristo Jesus. E por último, irmãos, aqui no verso de número 25, o texto vai dizer: as formigas, povo sem força, todavia no verão prepara a sua comida. O texto de Provérbios, irmãos, o livro de Provérbios, ele vai fazer uma outra referência no capítulo 6 também sobre as formigas. Eu quero compartilhar com os irmãos. Provérbios capítulo 6, verso 6, o texto vai dizer: vá ter com as formigas, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Vou repetir. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Observe como as formigas vivem, como elas trabalham, como elas se comportam. E o texto vai dizer: e sejam sábios. Algumas características que eu apontei aqui das formigas. Primeiro, o trabalho delas é constante quando tem que trabalhar. E o texto vai dizer que no verão elas preparam a sua comida. O trabalho é constante, elas não param. É verão, é o momento de trabalhar, é o momento de agir. Então, elas constantemente estão em movimento, elas estão trabalhando constantemente. Uma segunda característica que eu tirei aqui das formigas: trabalho de cooperação, trabalho em equipe. Podemos ver lá a fileira, elas trabalhando lá uma atrás da outra. O trabalho é em equipe. Às vezes você vai ver uma passando a folha para outra. Nós vamos ver todo esse trabalho em conjunto, esse trabalho em equipe. Um terceiro ponto que nós podemos observar das formigas, que além de ser um trabalho constante quando tem que trabalhar, o segundo, o trabalho de cooperação, o trabalho em equipe, e o terceiro, elas também conseguem vencer os obstáculos. Quando você vê aquela fileira de formiga trabalhando, caminhando, você pode colocar qualquer objeto ali na sua frente. Ou ela vai passar por cima, ou ela vai dar a volta, mas jamais vai parar. Quantos ensinamentos podemos tirar somente aqui desse texto? Somente desse versículo. O nosso trabalho é constante. Não podemos parar. Não é porque, irmãos, hoje nós estamos, de alguma forma aí, momentaneamente impedidos de estar na igreja, temos que parar. Não, a igreja continua trabalhando, a igreja continua em movimento, o trabalho é constante. A igreja somos nós. Esse momento aqui, a igreja de Campo Redondo está reunida, irmãos. Cada um em sua casa, estamos aqui compartilhando esse vídeo, essa mensagem. O trabalho continua, não se para. O trabalho é de cooperação, é de equipe. Podemos ver aqui, um vai louvar, o outro vai orar, o outro vai dar um testemunho. Um vai trazer a mensagem. Todos nós temos que continuar o trabalho de cooperação, o trabalho de equipe. E não podemos deixar que os obstáculos nos parem nessa missão que nós temos.
E aí no verso 8, no capítulo 6 de Provérbios, vai dizer assim: no verão prepara a sua comida, no tempo da colheita ajunta o seu mantimentos. É interessante que no capítulo 6, o verso 8, ele também dá o mesmo sentido aqui, irmãos, do verso 25 do capítulo 30. O verso 25, capítulo 30, o texto vai dizer: as formigas, povo sem força, todavia no verão prepara a sua comida. No verso 8 do capítulo 6, o texto vai dizer: no verão prepara a sua comida, no tempo da colheita ajunta os seus mantimentos. Eu penso que nós vivemos nesse tempo, neste momento de continuar trabalhando, de continuar cooperando, de continuar agindo e de continuar, irmãos, ajuntando o nosso alimento, o nosso mantimento. Porque apesar desse momento, vivemos ainda no verão, vivemos com a liberdade de anunciar Cristo Jesus, de trazer a palavra de Deus a corações que estão necessitados. Nós temos acesso à palavra de Deus, ela está aqui, temos condições de continuar sendo alimentados por ela. Temos que continuar, irmãos, trabalhando em cooperação, trazendo esse alimento àqueles que estão famintos. Por isso é muito importante você compartilhar uma mensagem de salvação, uma mensagem de esperança, a mensagem do Evangelho. Esse trabalho é em unidade, lembra dos gafanhotos? Esse trabalho é de simplicidade, lembra da lagartixa? Esse trabalho, irmãos, tem que ser sólido, tem que estar em um alicerce firme. Lembra dos coelhos? É esses ensinamentos que podemos tirar aqui desses 4 versos da palavra de Deus. E me faz me lembrar também de um texto do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 13, verso 11 e 12. O texto diz assim: digo isso, conheceis o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quanto aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e revestimos das armas da luz. Em outra versão vai dizer: e digo isso a vós outros, conheceis o tempo, já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que quanto no princípio. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimos das armas da luz. Vivemos em pleno dia, verão, onde que a igreja do Senhor tem que continuar trabalhando, tem que continuar lutando, tem que continuar em movimento. E esse trabalho é com simplicidade, esse trabalho é com unidade. Esse trabalho é um trabalho sólido, porque as nossas vidas, porque a igreja do Senhor está firmada em Cristo Jesus. Irmãos, que nessa noite vamos observar as coisas pequenas dessa terra, que nos traz ensinamentos. E a palavra de Deus nessa noite vai nos ensinar a ter esta vida simples, porém com sabedoria, vida de corpo, de unidade, vida segura, alicerçada em Cristo Jesus, uma vida de cooperação, de trabalho, e que o Senhor nos abençoe. Talvez você diga assim: pastor, às vezes me falta esta sabedoria, que a palavra de Deus nos mostra. E como obter essa sabedoria? Como eu posso ter acesso a essa sabedoria? Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento você vai adquirir através da leitura, através dos cursos, através das aulas. Essa sabedoria que nós podemos tirar da palavra de Deus é somente em Cristo Jesus, é somente Deus que nos dá. Por isso, Tiago, no capítulo 1, no verso 6 e 7, ele vai dizer assim: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente. E aí ele vai dizer: peça, porém,
com fé. Com fé. Que nessa noite você possa orar com fé, pedindo para que Deus venha te dar essa sabedoria e que você possa ter essa vida de simplicidade, de humildade, mas uma vida de unidade, uma vida de cooperação, uma vida segura, alicerçada em Cristo Jesus e uma vida, irmãos, de trabalho, uma vida de alimentação diária das coisas de Deus. Que possamos, diante desses ensinamentos de sabedoria aqui no livro de Provérbios, não somente ter conhecimento deles, mas principalmente praticar. Amém? Que Deus assim abençoe a sua vida. Eu quero orar por você mais uma vez. Deus, muito obrigado, ó Pai, por esta noite. Obrigado, Deus, por esse momento aqui, como igreja do Senhor. Quero apresentar mais uma vez cada vida, ó Deus, que está nos assistindo agora, que está nos acompanhando através dessa transmissão. Que a Tua palavra possa encontrar abrigo em cada um dos corações. Deus, abençoe as famílias. Deus, nos dê sabedoria. Rogamos ao Senhor nessa noite, ó Pai, precisamos desta sabedoria vinda dos céus, para que possamos tomar decisões sábias, para que o nosso procedimento, Deus, possa ser procedimentos que agrade o coração do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a viver em meio às diversidades, em meio às tribulações, nos dê força e nos dê sabedoria. Assim eu te peço e já te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e sinta-se assim abraçado e que Deus assim te dê uma noite abençoada. Forte abraço e Deus te abençoe. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Mesmo distante, eu queria lembrar de uma canção que fala da nossa unidade. Eu creio que mesmo com essa distância, a nossa unidade ela continua a ser aperfeiçoada, onde nós oramos uns pelos outros em prol da glória do nosso Deus. Então eu queria te convidar a cantar essa canção comigo. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Mais uma vez recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão,
mais uma vez, somos corpo. Estenda as suas mãos onde você estiver, em direção à casa do teu irmão. Em nome de Jesus, declare: somos corpo. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o presbítero Silvio. Estou aqui com a minha digníssima Maria Célia e queremos nessa oportunidade estarmos orando pela mensagem que acabamos de ouvir e por nossas famílias. Oramos. Nosso Deus, louvado e glorificado seja o teu nome, por esta oportunidade que estamos tendo de estarmos louvando a Ti, Senhor, pela mensagem que recebemos, que esta mensagem possa encontrar guarida em todos os corações que ouviram, que possa ser mensagem de transformação, mensagem de libertação e, sobretudo, mensagem de salvação. Por isso te louvamos, Senhor, por esta oportunidade e queremos nesse momento estar colocando todas as nossas famílias. Estamos vivendo tempo atípico, coisas em que nós nunca vivemos, mas temos certeza que Tu estás no controle e que breve nós possamos estar te louvando, engrandecendo o Teu santo nome, porque Tu usaste ou Tu está usando de misericórdia para conosco. Por isso, Senhor, continue nos abençoando, continue, Senhor, nos fazendo crescer cada vez mais na Tua presença. Queremos nesse momento também, Senhor, lembrar dos nossos pastores, que Tu possa estar abençoando, Senhor, aos nossos pastores, dando, Senhor, a eles tudo aquilo em que ele precisa para uma vida de sabedoria, uma vida, Senhor, de entendimento, para que eles possam, Senhor, estar recebendo de Ti a Sua bênção, também para com as suas famílias, Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos Te agradecer por esta oportunidade, porque mesmo com as nossas igrejas fechadas, mas o coronavírus conseguiu abrir uma igreja em cada lar. Ó Senhor, nós Te louvamos por isso e que realmente nós possamos estar aproveitando este momento de relacionamento, para que possamos estreitar o nosso relacionamento com nossos cônjuges, com nossos filhos, para que nós possamos estar crescendo cada vez mais espiritualmente. Ó Senhor, continue conosco, continue falando aos nossos corações. É isso que nós Te pedimos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto
E eu quero agradecer a você a companhia, a bênção de poder chegar até você, de ministrar a palavra, de juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Mais uma vez, quero estar agradecendo o carinho recebido ao longo deste dia. Ao Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E quero deixar aqui novamente uma palavra pastoral. No último domingo, nós fizemos aqui uma colocação em relação à pandemia, ao Covid-19. E eu estou assim preocupado. Eu tenho encontrado com pessoas que dizem não acreditar que tudo isso é uma grande mentira. Veja bem, a pandemia é uma realidade. Eu tenho contato com pessoas fora do país, onde a imprensa nossa não tem a influência que tem aqui para dizer que isso aí é coisa da imprensa, que é uma questão política, ideológica. Vejam, e nos contatos que eu tenho tido fora do país, eu tenho acompanhado assim de perto, não pela imprensa, mas através desses amigos, o grande estrago que tem acontecido. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero apelar a você. Você não vai se arrepender disso. Tome os devidos cuidados. Seja prudente. Se você não tomar os devidos cuidados, amanhã você pode vir a se arrepender. Então eu quero apelar a você que me assiste nesta hora, a ser prudente. Jesus, ele nos ensina na sua palavra a sermos prudentes, a sermos cautelosos. E eu quero apelar a você para que você seja cauteloso, viu? Falo isso em amor, porque amo você. Quero o seu bem-estar. Quero o bem-estar nosso, da nossa igreja, da nossa coletividade. Tá bom? Se Deus permitir, no próximo domingo, pela manhã e à noite, no horário habitual, nós temos um encontro marcado. Até lá. Grande abraço. Shalom Adonai.